Bom, aqui nós temos duas situações, pessoal. A gente tem uma situação aqui inicial, ó, no qual eu tenho uma coluna aqui de líquido, tá? De mercúrio. Então suponha que isso aqui, ó, é mercúrio, tá? E a questão lhe disse que esse mercúrio está a 5 centímetros acima do fundo. Então essa medida aqui é 5, beleza? E aí vamos ver o seguinte, pessoal. O que é que ele quer obter? Aparentemente ele quer obter uma coisa nada a ver aqui, né? Que é justamente esse volume. Que volume de água eu tenho que colocar? Então veja, quando eu adicionar o volume de água aqui, ó, como os líquidos não se misturam, essa sua altura aqui se mantém, 5 centímetros. E aí eu quero adicionar uma quantidade aqui de água, tá? Quantidade aqui de água, de forma que essa pressão do fundo ela dobre. Então veja que quando a gente fizer isto, nós vamos ter duas pressões. Vamos ter a pressão da coluna líquida de água e vamos somar com a pressão que a gente já tinha da coluna líquida de mercúrio, que vai permanecer a mesma. Com isso, a gente vai ter uma pressão de fundo aqui total. Então, aqui vai ser a pressão de fundo, PF. Só que eu quero que essa minha pressão do fundo seja o dobro dessa minha pressão aqui inicial, que eu tinha só dessa coluna líquida, que era só de mercúrio. Correto? Então, observa que com essa equação aqui, nós conseguimos deduzir a pressão de água. E essa pressão da coluna líquida d'água vai me permitir descobrir o volume. Por quê? Veja que a pressão ela é dada, a pressão hidrostática manométrica, né, pela densidade do fluido, gravidade pela minha altura. A pressão a gente vai ter, a densidade também, a gravidade também, então eu descubro a altura. E se eu descubro a altura e já tenho a seção transversal, eu consigo obter o volume com o produto da área da seção pela altura. Beleza? Dá uma pausa, tenta resolver o exercício com essas dicas. Caso você não consiga, volta para cá. Bom, então na situação inicial, a única pressão aqui da coluna líquida é a de mercúrio, né? Então essa pressão, ela é dada por quê? Pela densidade do mercúrio, pela gravidade, vezes a minha altura. Bom, então atentando aí ao SI, né? Veja que a densidade é 3,6, já vou colocar aqui 3,6 vezes 10 a 3, tá? Passando para SI, 9,81. E essa minha altura, pessoal, ele diz que é 5. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 2, tá? Cuidado com as unidades. Então, a pressão da coluna líquida de mercúrio é simples aqui da gente obter, né? Vai ser aproximadamente 6671 Pascal, tá bom? Por que isso é importante? Porque o que é que eu vou fazer na outra situação? Eu vou adicionar aqui, ó, uma certa quantidade de água. Então, eu vou ter a pressão da coluna líquida agora de água. Tá? Só que eu quero que essa pressão de fundo aqui, ó, que vai ser quem? A pressão da coluna líquida de água mais a pressão que eu já tinha, eu quero que essa pressão de fundo seja o dobro da pressão que eu tinha inicialmente. Beleza? Então, o dobro da pressão que eu tinha aqui de mercúrio. Como os líquidos não se misturam, a altura do mercúrio permanece a mesma. Então, daqui a gente vai tirar, ó, que essa pressão aí de mercúrio mais a pressão da água, que é a pressão de fundo, é igual a 2 vezes a pressão do mercúrio que eu quero obter, tá? Com isso, a pressão da água vai ter que ser igual à pressão aí da minha coluna líquida de mercúrio. E por que isso é importante? Porque uma vez que eu já tenho a pressão do mercúrio, que é 6671, a pressão da água é aqui. Eu só vou mudar a densidade e, claro, a minha altura, né? Então, ela vai ser a densidade aqui da água, vezes a gravidade, vezes a minha altura, que vai ser outra, tá bom? Então, pessoal, veja aqui. Eu posso obter a minha altura daqui, né? Basta que eu faça a altura igual a 6671, dividido pela densidade da água, vezes a terceira, vezes 9,81. Certo? Então, daqui, ó, a gente conclui que a altura dessa minha coluna aqui, depois que eu adicionei água, né, a altura, vai ser aí 0,68 metros. Beleza? Em centímetros vai dar 68 centímetros, já que ele está dando aqui o volume em centímetros, tá? Bom, com isso eu termino a questão. Por quê? Como o volume pode ser calculado pela área vezes a altura, né, a área da massa vezes a altura, a gente tem aqui que o volume, ó, vai ser essa área da seção, que é 12, que está em centímetros quadrados, vezes 68. Ou seja, o volume, então, vai ser igual
816 centímetros cúbicos e ficamos então com a letra E, ok? Exercício bem interessante, tá? Poderia cair sim esse exercício no CP100. E veja que interessante, né, pessoal? Essa altura aqui que a gente obteve, ó, da água foi maior, né, do que a do cilindro, da altura da coluna líquida de mercúrio, né, que era 5 aqui, correto? E realmente faz sentido, né? Já que os líquidos eles são immiscíveis aqui e não se misturam, ok?